Nosso devocional de hoje está aqui em Mateus, capítulo 9, no versículo 1 diz assim: Entrando num barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Aqui nós vemos que Jesus chegava, né? Chegou, e quando Jesus chegou, né? Uma missão ali apareceu, né? Tem missões que vão chegar a nós e que não vamos estar esperando, né? Vão ser missões surpresas. São situações que não acontecem sempre, né? No caso de Jesus, não. Ali acontecia frequentemente, né? As pessoas vinham até Jesus e buscavam ajuda e recebiam, né, a resposta que precisavam, que estavam ali necessitando. Mas eu estou falando assim, em nosso caso, muitas vezes essas situações chegarão, né? Situações nas quais, aos olhos naturais, não tem solução, né? Mas se nós estivermos agarrados a Jesus, se nós estivermos com a nossa comunhão, né? Como tem que estar, estaremos sensíveis à voz de Deus, né? No mínimo teremos uma palavra ali para poder dirigir a essa pessoa. No mínimo, nós teremos ali uma direção talvez natural, porque o Espírito Santo de Deus nos guia, né? E nos usa da maneira que Ele quer. E eu acho interessante aqui que Jesus estava pronto, né? E nós, como pessoas que servimos a Deus, se você ainda não serve ao Senhor, atenda ao convite do Mestre, né? Ele quer ser o seu guia, ele quer ser o seu Deus, ele quer ser aquele que direciona a sua vida, né, para a melhor direção possível, ele quer te usar, né? E aqui, né, voltando, aqueles que já conhecem ao Senhor, eles precisam ter essa consciência, né, de que o Senhor quer usar, né? O Senhor quer usar, né? E Jesus estava pronto, né, para que isso fosse feito. Jesus estava preparado. E eu posso dizer mais, Jesus estava disponível, né? Porque no nosso caso, muitas vezes podemos até não nos sentirmos preparados, capacitados, mas quando nós olhamos a Jesus, quando nós olhamos ao nosso Deus, né? O nosso Deus que nos capacita, enfrentamos e vencemos, seja lá qual for a situação. Por quê? Porque não lutamos sozinhos. E isso aqui é muito importante. Ainda que você não esteja se sentindo capacitada a fazer algo, se Deus está lhe dando a oportunidade de fazer, não é se você na carne fez aquilo ali acontecer para você se envolver, não. Se você viu que Deus está te dando essa oportunidade, quem sabe alguém que vem conversar com você, né, que vem contar algo, que vem pedir uma oração, né? Se Deus está trazendo, simplesmente obedeça ao Senhor e Ele vai te usar, Ele vai te guardar, né? Ele vai te capacitar. Eu quero dizer hoje a você que está se sentindo incapacitado, que está se sentindo pequeno diante dos desafios, que está se sentindo impotente, né? Que olha para você e não se acha, né, capaz. Eu quero lhe dizer que o Senhor é a tua força, né? Então busque a Ele hoje, busque ao Senhor, para que essa sua força seja renovada a cada dia, né? Busque ao Senhor e leia a palavra de Deus. Leia a palavra. Se você não sabe ler, busque ouvir a palavra, né? Tenha essa disciplina de estar congregando. É muito importante congregar. É essencial estar ali com os irmãos, né? Meditando junto, sensíveis naquele ambiente que é preparado, né? Para isso, né? Para que o Senhor fale, para que o Senhor liberte, para que o Senhor levante, para que o Senhor fortaleça. Então, isso aqui é muito importante, né? Jesus estava ali disponível e preparado
para aquela missão, né? E ali trouxeram quem? Um paralítico numa cama. Aqui eu vejo outra lição. Aquele paralítico encontrou pessoas que o levassem, né? Pessoas que não eram egoístas, pessoas que olharam para ele e entenderam ele precisa de ajuda, né? E como tem sido difícil muitas vezes encontrarmos pessoas que olham e identificam, né, que alguém está ali precisando de ajuda e por um minuto deixam os seus interesses de lado para poder ajudar aquela pessoa. Eu quero dizer hoje que você seja essa pessoa que está disponível também para ajudar alguém, que está disponível também para que, se for o caso, carregar alguém, né? Muitas vezes fisicamente, mas outras vezes também espiritualmente. Carregar como? Dando uma palavra. Carregar como? Fazendo uma oração. Carregar como? Falando de Jesus, que liberta, que salva, que cura, né? Então isso aqui é muito sério. Cuidado para você não ficar tão preso no seu mundo, né? Para que você não chegue ao ponto de não conseguir enxergar a necessidade daqueles que estão ao seu redor, né? É, aí no versículo 2 fala assim, ó, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus viu a fé deles. Jesus não viu só a fé do paralítico. Jesus viu a fé deles, de todos aqueles que estavam envolvidos naquela história. Isso aqui é lindo, né? Na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que não vão estar na mesma fé. Pessoas que vão olhar, né? E não vão dar nada para aquilo que você faz ou para aquilo que você esteja precisando. Mas o Senhor também, com a sua misericórdia, levantará pessoas que vão se unir a você e que vão lutar para que aquilo que é necessário, né, ser feito em sua vida aconteça, né? Vão lutar para que a sua necessidade seja suprida também, né? Assim como surgirão aqueles que vão olhar e vão fingir que não estão vendo, Deus também levantará pessoas que vão olhar e que vão se envolver, né? Para quê? Para que o paralítico se levante, né? Para que a dificuldade saia, pessoas que vão se envolver para que o seu objetivo também seja alcançado. Isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é maravilhoso, né? Porque Jesus viu a fé deles, né? Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito forte. Jesus não viu só a fé do paralítico, Jesus viu a fé deles. Isso aqui vem uma lição para nós também. Procure estar envolvido com pessoas que estão na mesma fé que você, né? Não são pessoas que estão na rebeldia. Muitas vezes a pessoa ela tem um pensamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí o que ela faz? Em vez de ela procurar, né, pessoas que estão andando do lado certo, né, para que ela se endireite, não, ela vai e se envolve ainda mais com pessoas que estão com pensamentos contrários, com pensamentos dirigidos pelo inimigo. E aí o que acontece? Essa pessoa vai se afundando cada vez mais, né? Então o Senhor está falando conosco hoje, né? Observe com quem você tem andado, quem são as pessoas que têm te influenciado, quem são as pessoas que estão, de uma forma ou de outra, te levando a algum lugar ou alguma situação. Observe, né? Observe. Aqui Jesus viu a fé daqueles homens, né? De todos que estavam envolvidos, não só do paralítico. Isso aqui é muito interessante. Olhe a quem está ao seu redor. Aproxime-se de quem vai lutar com você, de quem não vai lutar para que você continue da mesma maneira, mas que vai se levantar e vai se mover na mesma fé, né? Para que o Senhor possa fazer em sua vida aquilo que Ele quer fazer, tá certo? Isso aqui é muito interessante e é motivo de oração. Ore ao Senhor. Fale, meu Deus, me apresente essas pessoas que vão andar comigo na mesma fé, né? Aí fala assim no versículo 2 ainda, né?
perdoados te são os teus pecados, né? Filho, tem bom ânimo. Jesus falou ali ao paralítico. Primeiro Jesus viu a fé de todos, depois Jesus falou ao paralítico. Tenha bom ânimo, se alegre, porque perdoados te são os teus pecados. Aqui Jesus poderia primeiro falar, seja curado, receba a cura, levante dessa cama. Mas Jesus deu prioridade àquilo que era espiritual. Eu quero aqui lhe dizer o quê? Que você precisa entender que existe o lado físico e existe o lado espiritual. E que você não pode dar mais atenção para um e menos para outra. Você precisa dar atenção aos dois. Porque muitas coisas, né, estão ali sendo alimentadas pelo espiritual, né? Estão alimentadas espirituais. Eu posso até dizer, né, dizer melhor, né? O físico reflete o seu espiritual. Muitas vezes, né? Isso aqui é muito sério. Esse homem, né, teve ali a atenção de Jesus voltada primeiro para o espiritual, dizendo: se anime, né? Porque os teus pecados estão perdoados, né? Então Jesus ali tratou logo o espírito daquele homem. Talvez aquele homem fosse como uma pessoa que se achasse sem dignidade para poder receber a cura, por quê? Porque ele tinha pecado, né? Talvez aquele homem estivesse preso ali pela acusação de algo que ele fez. Talvez aquele homem estivesse paralítico espiritualmente falando por conta do pecado, né? Que ele tinha consciência que talvez ele cometeu. Mas Jesus logo chegou e falou: seu pecado está perdoado, né? Então não deixe que talvez a culpa, não deixe que o ressentimento, não deixe que os sentimentos venham te impedir de ter o encontro verdadeiro com Jesus, a ponto de você começar a se levantar animado, animada e andar. Amém? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você precisa agarrar essa palavra hoje, para que o inimigo perca a força que ele tem muitas vezes colocado em sua vida, te amarrando ao seu passado, te amarrando a algo que você fez de errado, né? Te impedindo de avançar. Que no nome de Jesus essa cadeia, né, essa corrente espiritual seja quebrada agora em sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode caminhar livre, porque o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos chamados filhos de Deus e para que pudéssemos receber a cura espiritual e a cura física também. Amém? E aí, algumas pessoas que estavam ali disseram: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Falaram que Jesus estava blasfemando, porque Jesus estava falando algo que para muitos era bobagem, para muitos era fácil fazer, porque Jesus só falou: se anime e seja perdoado. Mas aqueles homens não estavam tendo consciência de que no mundo espiritual algo estava acontecendo. No mundo espiritual, verdadeiramente, os pecados daquele homem estavam sendo perdoados, estavam sendo apagados, né? Isso aqui é muito sério. Então, vou encontrar pessoas que vão achar simples demais o que Jesus está te mandando fazer, mas se Jesus está mandando, faça. Se a palavra de Deus está falando, obedeça. Né? Ainda que olhem e falem que é blasfêmia, ainda que olhem e achem que é bobagem, qualquer um pode falar isso. Né? Faça o que Jesus mandou e você vai colher os frutos. Né? Mas aqui no capítulo 4 diz assim, ó, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Isso aqui é muito interessante, né? Aqui Jesus mostrou que existe a cura física e a cura espiritual. Eu quero lhe dizer que ainda que a cura física ainda não tenha se materializado, você não esteja vendo, né? Você pode estar movido espiritualmente falando. Eu posso dar o exemplo aqui de uma pessoa que talvez está em um hospital ou está em casa acamado, ela não pode se levantar. O corpo dela está limitado àquela cama, aquele leito. Mas a fé dessa pessoa está ativa. Ela está ali clamando ao Senhor. Ela está ali com o coração limpo na presença de Deus. A cada dia ela vai se limpando. Essa pessoa é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca conhecer mais a Deus. Ela não está limitada àquele leito, àquela cama. Então a fé, ela precisa estar ativa. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas eu quero lhe dizer, a sua fé precisa estar ativa. Ainda que você não esteja podendo se mover agora, mas a sua fé, o seu espírito precisa estar ligado a Deus, né? Precisa estar ligado ao Senhor, né? E aqui, ó, muitas pessoas acabam só querendo olhar o poder de Deus para o físico, para o natural, né? E acabam desprezando, muitas vezes, a raiz do problema que é espiritual, né? No caso desse homem, como Jesus começou falando aqui, era a falta de ânimo, né? Estava desanimado e também o pensamento de que era pecador, né? De que estava talvez pecando, que Jesus não ia falar isso à toa, né? Então, isso aqui é muito sério. Não podemos apenas olharmos ao lado físico. Precisamos também olhar ao lado espiritual. E também não podemos só olhar o espiritual e desprezarmos o físico, não. É um conjunto. Os dois precisam andar juntos, né? É a fé, é o lado físico, é o lado espiritual, né? E o nosso Deus operando em nome de Jesus. Amém? Então isso aqui é muito interessante. Depois que Jesus falou, né? Jesus conhecia ali o coração daqueles homens que estavam dizendo que era blasfêmia. Jesus mandou que aquele homem se levantasse. E ele se levantou. Ele se levantou para a glória de Deus. Então, Deus tem cura física e cura espiritual a nós, né? E ainda que talvez a cura física não aconteça do jeito que a pessoa quer, o espiritual precisa estar curado. Amém? Jesus mostrou aqui também outra coisa, que o nosso lado espiritual, ele precisa de atenção. Muitas vezes nós estamos tão presos ao natural que esquecemos do espiritual, né? O espiritual precisa de atenção, sua alma, seu espírito precisa de atenção, assim como o seu corpo também, né? E ele disse no versículo 7, e levantando-se foi para a sua casa, né? Aquele homem obedeceu a Jesus. Ele se levantou, ele não continuou prostrado. Eu quero lhe dizer hoje, Jesus também está falando isso a nós. Levante-se. Pare de ficar prostrado. Pare de ficar deitado. Se levante agora para a glória de Deus. Amém? Se levante espiritualmente falando. A multidão deu glória a Deus, que dera poder aos homens. A multidão não deu glória aos homens. A multidão deu glória a Deus. Você não pode querer tocar no que é de Deus. Entenda uma coisa. A glória é de Deus. É Deus quem te capacita. É Deus quem te capacita. Eu comecei esse devocional falando que Jesus estava ali chegando, né? E a oportunidade de fazer algo aconteceu. Assim também é conosco. Você pode chegar em algum lugar e a oportunidade vai chegar para você fazer algo também. Mas entenda uma coisa, guarde isso em seu coração. A glória sempre será do Senhor, que tem te